E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadson e o vídeo aula de hoje é sobre múltiplos e divisores de um número natural. Como de costume no nosso canal, na descrição do vídeo vou deixar o link de download de uma atividade. Então, comecemos a falar dos múltiplos de um número natural. Um número natural B, ele é múltiplo de um número natural A se somente se existir um número natural C tal que B é igual a A vezes C. Vamos ver com um exemplo numérico que fica mais fácil. Olha só, 24 é um múltiplo natural de 4, pois existe o número 6, tal que 4 vezes 6 é igual a 24. Ou seja, 24 é um múltiplo natural de 4, pois 24 é o produto, é o resultado de um produto do 4 por outro número natural, que esse número é o 6. E vale destacar que se 24 é um múltiplo natural de 4, então 4 é um divisor natural de 24. Ou seja, se eu fizer a divisão de 24 por 4 dentro do conjunto dos números naturais, vai dar uma divisão exata. Vamos ver outro exemplo. Agora a gente aprofunda essa ideia de divisor. 10 é múltiplo natural de 5, pois existe o número natural 2, tal que 5 vezes 2 é 10. Ou seja, o 10 é um múltiplo de 5, pois ele é o resultado de um produto do 5 por outro número natural, que seria o 2. E, fazendo a mesma observação anterior, se 10 é múltiplo de 5, é um múltiplo natural de 5, então 5 é um divisor natural de 10. 10 dividido por 5 é 2. Essa divisão dentro do conjunto dos números naturais dá exata. Então, o múltiplo é muito fácil. Como determinar os múltiplos de um número? Está imaginando, né? Para determinar os múltiplos de um número, basta pegar os resultados do produto desse número por todos os números naturais. Então, eu vou chamar de MN o conjunto dos múltiplos naturais de N. Então, seja MN o conjunto dos múltiplos naturais de N. Então, se eu quiser calcular os múltiplos de 8, vai ser M8. Os múltiplos de 15, M15. Então, vamos ver o primeiro exemplo. O conjunto dos múltiplos naturais de 8. Como é que eu tenho os múltiplos de 8? É só pegar os resultados do produto do 8 por todos os números naturais. Quem que são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Então, o primeiro múltiplo de 8 é o 8 vezes 0, que dá 0. O próximo múltiplo de 8 é o 8, que é o resultado de 8 vezes 1. O próximo múltiplo é o 16, que é o resultado de 8 vezes 2. O próximo vai ser o resultado de 8 vezes 3, que dá 24. O próximo é o resultado de 8 vezes 4, que dá 32. E vai aumentando de 8 em 8. Ó. Depois vai ser 8 vezes 5, que dá 40. Depois vai ser 8 vezes 6, que dá 48. E assim segue até o infinito. Porque eu vou multiplicar por todos os números naturais e o conjunto dos números naturais é infinito, não tem fim. Então, os múltiplos de 8 seriam 0, 8, aumenta de 8 em 8, ó. 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, que no caso é o 8 vezes 10, 88, que é o 8 vezes 11, e assim vai. 96, 104, 112, 120, até o infinito. Vamos ver outro exemplo. O conjunto dos múltiplos naturais de 15. Então, eu vou ter, esse conjunto é formado por todos os produtos obtidos do 15, da multiplicação do 15 por todos os números naturais. Então, para obter os múltiplos de 15, eu faço 15 vezes 0, que dá 0. 15 vezes 1, que dá 15. 15 vezes 2, que dá 30. O próximo é o 45, que é o 15 vezes 3. O próximo é o 60, que é o 15 vezes 4. O próximo é o 75, que é o 15 vezes 5. E como eu estou procurando os múltiplos de 15, observe que vai aumentando de 15 em 15. Então, os múltiplos de 15 são 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, aumenta de 15 em 15. 150, que é o 15 vezes 10, 165, que é o 15 vezes 11. Uma observação que o 0 é múltiplo natural de todos os números naturais, tá? Então, toda vez o primeiro múltiplo de um número vai ser o 0. Agora vamos falar sobre divisores naturais de um número natural.
Um número natural A é divisor de B somente se a divisão de B por A dentro do conjunto dos números naturais for exata, for resto igual a zero. Então, se eu pegar o B e dividir por A, o quociente vai ser um número natural e o resto zero. Não pode ser número decimal, tem que ser número natural, quociente. Vamos ver com o exemplo, fica mais fácil de explicar. Para verificar se o 387 é divisível por 3, ou seja, se o 3 é um divisor natural de 387, eu uso o algoritmo euclidiano e faço a divisão. Se dentro dos naturais, se a resposta der um número natural e a conta for exata, der resto zero, quer dizer que o número é divisor do outro, que o 3 é divisor de 387. E nesse caso aqui, se eu pegar o 387 e dividir por 3, eu começo pelo 3, 3 vezes 1, 3, subtrai, sobra 0, desce o 8. 3 vezes quanto que dá 8? Eu perco de 8. 3 vezes 2 dá 6. Subtrai, sobra 2, desce o 7. 3 vezes 3, 9, 27. Sobra nada. Então, isso significa que 3 é um divisor natural de 387. Pois a divisão de 387 por 3 é exata e o quociente é um número natural. Tem um jeito de descobrir se é divisível por 3 usando um critério de divisibilidade. Depois eu vou fazer um vídeo aula falando de do critério de divisibilidade por 2, 3, 5, 7, 6, 8 e 10. Então vamos para o próximo. Por enquanto vamos usar o algoritmo euclidiano mesmo. 55 é divisível por 2? Vou fazer a divisão, verifica que eu vou começar pelo 5. 2 vezes quanto que dá 5? Eu perco 5. 2 vezes 2, 4. Sobra 1, desce o 5. 2 vezes quanto que dá 15? Eu perco 15. 2 vezes 7, dá 14. Sobra 1. Para continuar, aqui vai ter que aparecer um número decimal. Então, já deu resto. Essa conta dentro do conjunto dos números naturais não é exata. Então, 55 não é divisível por 2. Ou seja, 2 não é um divisor natural de 55. Só por curiosidade, um número para ser divisível por 2 ele tem que ser par. Então, só é divisível por 2 se o número for par. Esse é o critério de divisibilidade por 2. Então, mesmo sem fazer a conta, eu já sabia que o número não era divisível por 2. Então, o 2 não é divisor natural de 55. Fácil, né? Para determinar o conjunto dos divisores naturais de um número, eu vou fazer por testagem. Aí, com o passar do tempo, você vai aprendendo algumas propriedades, algumas características, que aí diminui os números que você tem que testar para ver se é divisor ou não de um número. Seja Dn o conjunto dos divisores naturais de n. Então, por exemplo, se eu quero determinar os divisores naturais de 11, então eu sei que o 1 divide ele e o 11 também divide ele, porque todo número é divisível por 1 e também por ele mesmo. Agora eu tenho que ver se tem outros divisores. Então, sem saber as outras regrinhas, eu vou testar os números. Então eu começo pelo 1. Se eu dividir 11 por 1 dá 11, o resto é 0, então 1 é divisor natural de 11. Vou testar o 2. 11 dividido por 2 dá 5 e resto 1. Então, o 2 não é divisor de 11. A conta não dá exata. A divisão de 11 por 3 também não dá exata. Tem resto 2. A divisão de 11 por 4 também não dá exata. Então, 4 também não é divisor de 11. A divisão de 11 por 5 também não dá exata. Então, não é divisível por 5. A divisão do 11 por 6 também não é exata, então o 11 não é divisível por 6. Quando você testar os números até passar da metade dele, o único divisor possível que vai ter é o próprio número, né? Mas talvez você não souberia, você poderia ir testando os outros. O 11 por 7 também não dá exata. O 11 por 8, a divisão não dá exata dentro dos naturais. Nem o 11 por 9, nem o 11 por 10. Agora, 11 por 11, a divisão dá exata. 11 dividido por 11 é 1. Que tá 11, né? 11 dividido por 11 é 1. Então, os únicos números que dividem o 11 é 1 e ele mesmo.
Ou seja, o conjunto dos divisores natural de 11 é 1 e 11. Ele tem dois divisores naturais. Inclusive, um número natural que possui apenas dois divisores naturais distintos, ou seja, o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo. Então, se o número só for divisível por 1 e por ele mesmo, ele é um número primo. Se ele tiver mais de dois divisores, é um número composto. Os primeiros números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e vai até o infinito. É bom memorizar esses primeiros números primos, que a gente utiliza de alguns métodos que vão precisar saber quem são os números primos. E aqui a definição de número composto, quando o número tiver mais de dois divisores naturais. Facinho, né? Como eu já comentei, vou falar de novo de número primo e composto. Então, um número natural que possui apenas dois divisores naturais distintos, ou seja, o número 1 e ele mesmo é denominado número primo. O primeiro número primo é o 2. Então, quando eu falo dois divisores naturais distintos, eu excluo 1, porque o único número que divide 1 é 1. Então, ele não é primo. Para ser primo, tem que ter dois divisores naturais distintos, diferentes. Ou seja, o número 1 e ele mesmo. Então, os primeiros números primos são esses daqui: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43. É interessante memorizá-los, porque a gente vai fazer alguns cálculos matemáticos reescrevendo o número como produto de fatores primos. Agora nós vamos ver os exercícios. Então, aqui o desenho, né? E número composto, um número natural que possui mais de dois divisores naturais distintos, é denominado número composto. Vejamos agora alguns exemplos de número primo e composto. Quem são os divisores naturais de 2? É 1 e 2, somente 1 e ele mesmo, então ele é um número primo. Os divisores naturais de 3 é só divisível por 1 e por 3, também é primo. O 5 só é divisível por 1 e 5, então ele também é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 7 só tem dois divisores naturais distintos, o 1 e ele mesmo, também é um número primo. O 11 também só tem dois divisores naturais distintos, um e ele mesmo, então ele é um número primo. Já o 4, ele possui mais de dois divisores naturais distintos, ele é divisível por 1, por 4 e por 2. O único número par que é primo é o 2, porque os outros números pares são divisíveis por 1, por ele mesmo e por 2. Já deu mais de dois divisores naturais distintos, então o único número par que é primo é só o 2. Então, o 4 é primo, porque ele tem três divisores naturais distintos. Então, ele é um número composto. O 6 ele é divisível por 1, por ele mesmo, por 2 e por 3. Também tem mais de dois divisores naturais distintos. Então, também é um número composto. O 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. Então, é um número composto. O 10 é divisível por 1, por 2, por 5 e por 10, também é um número composto. E o 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Tem mais de dois divisores naturais distintos, ou seja, ele é um número composto. Fácil ou não? Facílimo! Então, para fazer o slide e preparar as atividades que está no link de download na descrição do vídeo, eu usei esses três livros aqui: Projeto Araribá, 7º ano, Caderno Futuro do 6º e A Conquista de Matemática. Então, quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal, deixa um like e não se esqueça de fazer a lista de exercícios. E até a próxima! É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.